Separai-vos, diz o Senhor. Olá, pessoal. Hoje nós temos que entender isso de uma vez por todas, porque, segundo o que está escrito, é bem claro que nós devemos nos separar de muitas coisas. Coisas que o nosso Deus não se agrada e nem concorda. Então, se nós quisermos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, temos que nos separar de muitas coisas que são inconvenientes para a vida daquele que hoje está em Cristo e que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Então, o próprio Senhor Jesus, ele deu esse exemplo. Ele não se misturou com as coisas do mundo. Pelo contrário, ele se separou dela. Ele se acautelou dela, ele se preveniu dela. É isso que nós devemos fazer também. Porque hoje, no século XXI, existem muitas coisas das quais nós devemos nos separar. Principalmente aquilo que as próprias Escrituras nos falam a respeito disso. De forma muito bem clara e simples. Então, se é de forma bem clara e simples que as Escrituras nos falam isso, a nossa compreensão também tem que ser clara e simples, para que assim não possamos nos complicar em tempo algum. Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas por aí nas denominações estão se complicando porque não entenderam que é preciso e necessário se separar de muitas coisas das quais hoje podemos ver, segundo o que está escrito, que não são próprias para nos misturarmos com elas, para sermos cúmplices dela, ou participantes dela. Não podemos ser coniventes com essas coisas, nem consentir com elas em tempo algum. Então, é necessário que essa compreensão seja exata para você e para mim, para que assim tenhamos a opinião unânime de que devemos nos separar dessas coisas, segundo o que o próprio Deus nos diz através do que está escrito. É a Ele que nós devemos obedecer, é a Ele que nós devemos ouvir, obedecer. Ou seja, não podemos viver na teimosia, na insubordinação de querermos, por nossa própria conta, deliberadamente, continuarmos participando de coisas que já não são próprias nem para você nem para mim em Cristo Jesus. Então, isso é algo da qual nós devemos nos conscientizar perfeitamente, para que assim, tanto em sua vida como em minha vida, não possam existir nada que nos leve a ter uma ligação com coisas que não são próprias para você e para mim em Cristo Jesus. Então, por exemplo, nós não podemos nos preocupar com coisas terrenas. Nós não podemos nos envolver em negócios desta vida. Nós não podemos amar ao mundo e as coisas que nele estão. Porque tudo isso não são coisas próprias para você e para mim. Quem faz isso hoje está totalmente errado. E nós não podemos continuar no eu. Temos que acertar. E acertar tem que exigir de você e de mim essa renúncia, essa separação. Não podemos ter ligação alguma com essas coisas. Nem em sentido físico, nem em sentido espiritual. Então, nós devemos entender isso, porque está escrito na epístola de Paulo aos Gálatas que nós já fomos desarraigados deste mundo perverso. Não fazemos mais parte desse mundo. E de nada que nele exista. Não temos nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo e com nada que nele possa existir. Então, esse tem que ser o procedimento. Ou seja, nós devemos andar sem nenhuma ligação. Não temos ligação nenhuma com o sistema do mundo. Seja o sistema da mídia, o sistema da política, o sistema econômico, o sistema religioso, enfim. Não temos ligação alguma com esse mundo. Estamos totalmente separados. Por isso é que o que está escrito na Escritura é: separai-vos, diz o Senhor. Então, Ele está dizendo para você e para mim nos separarmos de muitas coisas que não podem, que não podemos estar ligados a elas em tempo algum.
Então eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, porque infelizmente hoje existem muitas pessoas que ainda não conseguiram cortar esse cordão umbilical, essa ligação que existe entre ele e outras coisas que já não podem fazer parte da sua vida e nem da minha vida, porque estamos em Cristo Jesus. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto que está aqui no Evangelho segundo João. Está escrito assim, ó. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, já fica bem claro aqui que para você e para mim não pode existir nenhuma ligação com a lei mosaica. Não podemos ter nenhuma ligação com a lei mosaica em tempo algum. Por quê? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos que ficar ligados àquilo que veio por intermédio do Senhor Jesus, que foi a graça e a verdade. Nós temos que ter ligação com a graça e com a verdade. Isso sim, e não com a lei de Moisés. Isso tem que ficar bem claro para você e para mim, para que não possamos confundir as coisas. Não podemos viver com a lei mosaica e a graça e a verdade ao mesmo tempo. Não tem como isso, porque a lei de Moisés e a graça e a verdade são coisas opostas. Não tem ligação nenhuma uma com a outra. Então, é esse discernimento que nós devemos ter para conseguir separar as coisas e ficar com aquilo que vai nos beneficiar, porque a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo para beneficiar a sua vida e a minha vida também. Esse benefício tem que estar em nossas vidas. E isso só vai acontecer se nós nos desligarmos da lei de Moisés e nos ligarmos através de Cristo Jesus à graça e à verdade. Aí sim, nós vamos ter uma vida com a qual poderemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então agora eu vou ler aqui um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Então, nós devemos nos separar de coisas que nunca poderão nos justificar. E você vai entender por quê. Quando eu ler esse texto aqui, ó. Está escrito assim, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Está escrito assim. E por meio dele que está se referindo, é o Senhor Jesus. Aquele mesmo que por ele veio a graça e a verdade. Então está escrito assim, ó. E por meio dele, todo o que crê, se você crê e eu creio, então isso se aplica a nós. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, fica bem claro aqui que nós devemos nos separar de tudo aquilo pelo qual nunca poderíamos ser justificados pela lei de Moisés. E nós devemos nos ligar a Cristo pelo fato de crermos nele. Porque todo aquele que crê nele, que é Cristo Jesus, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, nós temos que estar ligados a Cristo Jesus, que é aquele que nos justifica. E não podemos ficar ligados a algo que nunca poderá nos justificar em tempo algum. Temos que fazer essa separação definitiva para ficarmos apenas em Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente para você e para mim. Não apenas pelo fato dele nos justificar, mas pelo fato dele ter nos escolhido.
tem nos chamado para sermos dele, para vivermos por meio dele, por ele e para ele. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, é necessário separar as coisas de forma definitiva. Porque se isso acontecer da sua parte, de minha parte, estaremos fazendo algo que o Senhor Jesus aprove e concorda. E esse tem que ser o nosso objetivo aqui. Não podemos fazer coisas que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda. E hoje existem muitos por aí fazendo coisas que o Senhor Jesus não aprova e nem concorda. Então ninguém pode continuar assim. É preciso separar as coisas. Essa separação tem que partir da própria pessoa. Então eu vou ler aqui, o próximo texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Deixa eu achar aqui. Não, aliás, é segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Já achando assim, ó. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. Então, hoje, o que mais está acontecendo é isso. Está sempre vindo outra pessoa pregando outro Jesus. E muitas pessoas se ligam a esse outro Jesus que muitos têm pregado. Mas é necessário se desligar desse outro Jesus. Nós devemos ficar com o Jesus original. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É com esse que nós devemos ficar. Nós devemos estar ligados a Ele. Ele tem que estar em nossas vidas. E nós devemos estar ligados a Ele, porque Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Temos que estar ligados a Ele para sempre. Então, nós não podemos nos ligar a esse outro Jesus, como muitos hoje têm feito. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, então, nós não podemos aceitar espírito diferente. Como se esse espírito diferente fosse algo bom. Não é. É diferente. O espírito que nós devemos aceitar é o espírito da verdade. Que o próprio Senhor Jesus disse que ele iria vir para nos guiar a toda a verdade. Esse espírito temos que ter ligação com esse espírito mesmo. Espírito com E maiúsculo. Não com E minúsculo. Então, nós devemos entender isso. O Espírito ao qual nós devemos estar ligados é o Espírito da verdade, para que ele possa nos guiar a toda a verdade. Não podemos aceitar ou ter ligação alguma com um Espírito diferente que não tendes recebido. Nós não podemos receber Espírito diferente em tempo algum, porque isso é algo perverso, é algo que vai nos deturpar, é algo que vai nos fazer tropeçar, é algo que não vai nos conduzir a toda a verdade. Pelo contrário, vai nos conduzir para nos desviarmos da verdade. Agora, nós devemos nos separar definitivamente desse espírito diferente. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. O evangelho do qual nós devemos abraçar é o evangelho do reino de Deus que o próprio Senhor Jesus pregou. E que ele mesmo disse para irmos pregar o evangelho a toda criatura. Então, é a esse evangelho que nós devemos estar apegados. Temos que abraçar esse evangelho. Mas evangelho diferente, nós não devemos abraçar em tempo algum. Porque esse evangelho diferente, ele vai nos desviar do evangelho genuíno, puro e simples. E muitas pessoas hoje, infelizmente, já se desviaram do evangelho genuíno, puro e simples, por estarem abraçando um outro evangelho. Eles passaram depressa para outro evangelho, como está escrito na epístola de Paulo aos Gálatas. Então, nós não podemos fazer isso. É preciso uma separação definitiva, tanto do outro Jesus,
tanto do Espírito diferente e também do Evangelho diferente. Porque isso não é algo que nós não devemos tolerar essas coisas boamente. Nós não podemos tolerar um outro Jesus, um Espírito diferente e Evangelho diferente. Não podemos tolerar isso em tempo algum. Mas muitos hoje, infelizmente, estão tolerando de boa mente, porque não entenderam que deveriam se separar disso. Foram enganados por pessoas que vieram trazendo um Jesus diferente, um Espírito diferente e um Evangelho diferente também. Um outro Jesus. Enfim. Então, tem muitas coisas erradas das quais as pessoas se apegaram e não querem se separar dessas coisas. Talvez porque a questão financeira ligada a esse outro Jesus, a esse Espírito diferente, a esse Evangelho diferente, é muito forte. E muitas pessoas se apegam a essas coisas por causa de que isso traz lucro financeiro para elas. Então, esse é o procedimento errado. Nós devemos nos separar disso. O Senhor está dizendo bem claramente para você e para mim. É preciso uma separação definitiva. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Então, existe uma coisa da qual nós devemos nos separar sim, que é a antiga aliança, ou a lei de Moisés. Porque já existe uma nova aliança firmada ou instituída com base em superiores promessas pelo próprio sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, onde ele disse, está consumado. Então, nós devemos nos separar disso. Preste atenção nesse texto aqui. Agora, esse texto está na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, porque aquela primeira aliança tinha defeito, ela não podia continuar. Nenhuma pessoa poderia ficar ligada a ela, porque se ela tinha defeitos, com certeza as pessoas que estavam praticando aquela lei iriam ter defeitos em suas vidas também. Ou seja, elas nunca seriam aperfeiçoadas em tempo algum. E isso contava contra elas. Por isso foi necessário que começasse a existir uma nova aliança. E isso aconteceu mesmo. Então, agora, tanto você como eu, que estamos em Cristo, temos que nos separar definitivamente da antiga aliança e nos ligarmos e vivermos e praticarmos a nova aliança instituída com base em superiores promessas. Não em superiores mandamentos, como a antiga lei tinha, mas a nova aliança, ela é instituída com base em superiores promessas para você e para mim. Então nós devemos entender isso hoje. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, já existe essa segunda. Essa segunda ou nova aliança já está instituída. É a ela que nós devemos nos apegar. Devemos estar ligados a ela para cumprir essa nova aliança. Então, e para que isso aconteça, é necessário uma separação definitiva da antiga aliança. Não podemos continuar nas obras da lei. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E isso não é bom para ninguém. Então, fica claro que é necessário sim nos separarmos de forma definitiva da antiga aliança para vivermos apenas na nova aliança. Ela é suficiente para você e para mim, porque foi instituída com base em superiores promessas.
Agora o último texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Esse aqui vai falar sobre a separação do mundo e das coisas que nele estão. Então, apesar de estarmos vivendo no mundo físico, nós não podemos ter nenhuma ligação com esse mundo físico, nem físico nem espiritual. Então, esse texto vai dizer sobre isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Já está muito bem claro aqui, né? Não podemos amar as coisas que estão no mundo, não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não podemos amar. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se existe alguém hoje amando o mundo e as coisas que estão nele, o amor do Pai não está nessa pessoa. Isso pode estar acontecendo com você, ou até mesmo comigo. Então, é necessário discernirmos e separarmos as coisas, para que possamos amar apenas a Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o amor do Pai só vai estar na vida daqueles que não amam ao mundo e nem as coisas que nele estão. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, as coisas que procedem do mundo, nós não podemos amar em tempo algum. São todas coisas erradas, são coisas estragadas, são porcarias, são sujeiras, são fermentos para estragar e apodrecer a sua e a minha vida. Por isso não podemos amar o mundo e as coisas que nele estão. Não podemos fazer isso em tempo algum. É necessário entendermos que devemos nos separar, diz o Senhor, dessas coisas, para sempre. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, a vontade de Deus é muito clara, que nós devemos nos separar dessas coisas, de forma definitiva. De tudo aquilo que eu falei aqui, nós devemos nos separar mesmo. Porque são coisas erradas, são coisas inconvenientes. São coisas que já não podem estar na sua vida nem na minha vida. Então nós devemos entender isso. Porque quando o Senhor diz separai-vos dessas coisas, nós devemos entender que Ele está falando isso para o seu bem e para o meu bem. Porque Ele quer nos ver separados dessas coisas, porque essas coisas são ruins, são coisas más, são coisas que trazem más consequências para aqueles que se envolvem e se ligam a elas. Então, nosso objetivo aqui não é se ligar nessas coisas, é se afastar delas, é se separar delas de forma definitiva. Então, tudo isso que eu falei aqui tem que levar a você e a mim a cumprirmos esse objetivo. Temos que ser obedientes à palavra que Deus nos diz. Separai-vos, diz o Senhor. Então, é hora de separação definitiva. Eu espero que isso aconteça com você e comigo. Porque só nos separando dessas coisas é que iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É isso que Ele quer que aconteça. Ele quer ver essa atitude partindo de você e de mim. Atitude de separação definitiva. Para mantermos os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Durante todo o tempo que resta a nossa carreira, devemos olhar para o Senhor Jesus. Ele é o único pastor e bispo de nossas almas. Ele é suficiente para você e para mim. Não há nada que exista no mundo que possa nos satisfazer. Porque Cristo já nos satisfez. Essa alegria de satisfação já se cumpriu em você e em mim. Não precisamos de mais nada. A graça dele é suficiente para você e para mim. Então, é isso que nós devemos entender. Agora,
É hora de nos separarmos definitivamente dessas coisas, para que assim possamos estar agradando ao Senhor Jesus. Então eu espero que isso aconteça com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.